Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, regra bizarra da UEFA, dessa vez ajuda, é boa para o Barcelona. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar aqui, tentar fazer uma prévia aqui de Barcelona e Atlético de Madrid, jogo de ida do confronto de quartas de final da Champions League. Vamos falar aí desse confronto como um todo, mas com o foco na ordem do mando de campo, que acho que dessa vez essa ordem, apesar de não, no meu entendimento, não ter muito mérito, acho que dessa vez é uma situação boa para o Barcelona. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar, nem para usar, é o app que eu trabalho aqui no canal do VSR, também ao comentar os jogos, para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real e de graça para você não paga nada nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e mandar ver. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, dia de Barcelona e Atlético de Madrid, jogo de ida das quartas de final da Champions. Um confronto muito importante para a temporada dos dois, né? O Barcelona tendo a oportunidade de novo chegar à semifinal da Champions League. O Atlético de Madrid também querendo voltar a ficar entre os quatro do principal torneio de clubes da temporada. Os dois têm essa Champions League como uma possibilidade de algo a mais na temporada, né? O Barcelona tem o seu título espanhol encaminhado depois da rodada do fim de semana, inclusive ganhando do próprio Atlético de Madrid no Metropolitano, enquanto o Atlético de Madrid não tem chance de ser campeão espanhol, foca muito e trabalha muito com as Copas, é finalista da Copa do Rei e está querendo o seu espaço aí na Champions. Não penso, como falei no vídeo de domingo, não penso que o jogo de sábado, Atlético de Madrid 1, Barcelona 2, jogo do Campeonato Espanhol, seja muito parâmetro para o jogo de hoje, especialmente porque o Atlético de Madrid rodou demais o elenco para o jogo de sábado. O Atlético de Madrid não briga para ser campeão espanhol, a chance dele ficar fora dos quatro primeiros, dos quatro que garantem retornar à Champions da temporada que vem, é praticamente nula. Então o Simeone deu uma tirada de pé desse jogo, focando na partida de hoje, né? Os dois times têm alguns problemas de lesão. O Atlético de Madrid não conta com Pablo Barrios, jogador central do meio campo, com Johnny Cardoso e com Oblak no gol, né? O excelente goleiro do Atlético de Madrid. O Musso tem até feito um bom trabalho, mas o Oblak é outro nível. Enquanto o Barcelona não tem Bernal, que saiu machucado do jogo, e o Rafinha, que se machucou com a camisa da seleção brasileira. O De Jong tá voltando de lesão, mas imagino que para esse jogo também não esteja disponível. Talvez o De Jong faça sentido para o jogo da volta. E também, para esse jogo, os dois times têm que estar muito preocupados com os pendurados. Lembrando, o regulamento da Champions League diz que a primeira suspensão é de 3 cartões amarelos e só limpam esses 3 cartões amarelos, só são zerados depois da fase de quartas de final, que é a fase que a gente está agora. Então no Barcelona tem pendurados o Casadó, o Fermín López, o Gerard Martín e o Lamine Yamal. Esses 4 estão pendurados. Desses daí, 3 que vêm sendo titulares normalmente, né? O Firmín, o Gerard Martín e o Lamine Yamal. O Lamine Yamal um problemaço se você não puder contar com o Lamine Yamal para o jogo da volta por suspensão de cartões. E no Atlético de Madrid a lista também é bem grande de pendurados, né? Tem o Pablo Barrios, que está machucado, então esse está pendurado, mas está machucado. E ainda tem Thiago Almada, sempre uma opção
no banco de reservas, Lenormand, Lenglet, Llorente, jogador importantíssimo, o Púbio também, jogador importantíssimo da zaga, o Ruggeri, que é o principal marcador do Lamine Yamal, e o Giuliano Simeone, outro jogador importantíssimo na construção do time do Atlético de Madrid. Então a gente tem dos dois lados muitos possíveis desfalques para o jogo da volta, que vai ser no Metropolitano na semana que vem. No Atlético de Madrid, acho que a gente deve vir com, já que não tem o Pablo Barrios no meio, imagino que ele venha com o Llorente jogando por dentro, jogando na linha de meio campo e não como lateral, e vir com o Molina na lateral direita. Molina não jogou bem no fim de semana, mas para você não tirar a capacidade de intensidade, de briga, de batalha, de também chegada à frente que o Llorente tem, imagino que o Simeone bote o Llorente no meio, né, jogando por dentro, e aí o Molina vai na lateral. Vamos ver como o Molina vai trabalhar diante do Marcus Rashford, né? Porque o Marcus Rashford, inclusive, fez o gol de empate no sábado, e o Molina não jogou bem. No mais ali, deve vir com Giuliano Simeone por um lado, o Lookman por outro, Griezmann por dentro e Julián Álvares na frente. Julián Álvares foi poupado do jogo do fim de semana. Então é um Atlético de Madrid que não imagina um Atlético de Madrid entrincheirado e se defendendo. O Barcelona se defendendo no sentido de ir para Barcelona para não atacar. Esse Atlético de Madrid, ele funciona atacando, até concede muito defensivamente para a média dos times do Simeone. No Barcelona fica a questão aí se, de novo, o Hansi Flick vai repetir a estratégia ali de um falso 9 com Dani Olmo jogando por dentro. Foi uma estratégia no Metropolitano e o Dani Olmo funcionou muito bem, seja associando com os jogadores de lado, com Yamal e com Rashford, seja saindo da área e atraindo espaço para a infiltração de alguém do meio campo, do Firmino ou dos próprios pontas. Então resta ver, vai repetir o Dani Olmo como centroavante, ou vai vir com o Lewandowski, que entrou no segundo tempo e fez o gol com a bola encostando ali na bola, batendo na bola ali depois do rebote do Musso. O Eric Garcia deve jogar como volante, né? Deve jogar como jogador de meio campo para dar uma encorpada ali numa batalha física. O Ronald Araújo deve de novo ser lateral, porque não saiu sentindo dores, mas está liberado para jogar. Então tem algumas dúvidas aí. Mas o foco do vídeo aqui, eu queria falar algo que eu disse antes do início da Champions. A grande mudança de regulamento para essa Champions foi a questão do mando de campo no mata-mata. Para quem não lembra, na temporada passada, estava no regulamento da competição que os mandos de quartas e semifinais seriam sorteados. Mando da repescagem, o time de melhor campanha, né? O time que ficou de nono até 16º jogavam a volta da repescagem em casa, e nas oitavas de final a galera que ficou de 1 a 8 jogava o segundo jogo em casa. Então essas duas fases não tinha dúvida. Para as quartas e para a semi, estava no regulamento que seria feito por sorteio. E isso, quando a nova Champions foi lançada, a UEFA disse que seria pela colocação da fase de liga. Quem terminou na frente na fase de liga jogaria o segundo jogo em casa. Mas isso não aconteceu, e a gente viu, por exemplo, o Barcelona tendo que decidir fora de casa a semifinal contra a Inter, mesmo tendo melhor campanha do que a Inter, né? E foi aquele duelo fantástico, e a Inter ganhou na prorrogação e tudo, com aquele gol do Fratesi, e eliminou o Barcelona. E aí aquilo foi uma gritaria muito grande, com o Arsenal, por exemplo, protestando formalmente na UEFA, porque o Arsenal tinha uma campanha melhor que a do PSG, e o Arsenal decidiu o segundo jogo fora de casa, decidiu o segundo jogo em Paris. Então, a partir desse protesto, o Barcelona reclamou muito, o Arsenal reclamou formalmente, a UEFA mudou o regulamento. E para mim, em vez de fazer o simples, ela deu uma complicada, que foi ter o conceito de roubar o mando de campo. O que isso quer dizer?
quem não ia definir o mando de campo o time que tinha a melhor campanha na fase de liga, mas sim quem conseguia roubar o mando de campo se eventualmente houvesse o roubo do mando de campo. Então, como é que funcionou? O Tottenham foi o quarto colocado da fase de liga. Quarto colocado. Surpreendente, né? O Atlético de Madrid, que precisou ir para os playoffs, que precisou ir para a repescagem, ele passou pelo Tottenham. Quando ele passou pelo Tottenham, o Atlético de Madrid, que se eu não me engano foi o 13º na fase de liga, ele passa a ter o quarto lugar, passa a ser o quarto cabeça de chave, que era a posição do Tottenham. E aí, com isso, como o Atlético de Madrid passou a ser o quarto cabeça de chave, o Barcelona era o quinto cabeça de chave, na hora de decidir o mando, primeiro jogo no Camp Nou, segundo jogo no Metropolitano. Eu, na época, já critiquei isso, na época critiquei, achava que isso era muito ruim. Eu achava que a UEFA era só fazer o simples, até para privilegiar a fase de liga. A fase de liga, ela foi criada também pela questão dos times na antiga fase de grupos, time que se classificava na quarta ou na quinta rodada, botava time reserva, largava o restante da fase de grupos de mão, né? Alguns times já jogavam quase toda a fase de grupos poupando, porque sabia que iam classificar. Então qual era o objetivo também com a fase de liga? Além de ter mais jogos, além de ter mais jogos grandes, além de ter esses mais jogos gerarem mais dinheiro, um dos objetivos era que os times se importassem de verdade com a fase de liga. E nada mais justo do que você pegar a classificação da fase de liga e atribuir ali o time para ter o mando de campo nas quartas e na semi. Então o Barcelona de novo vai decidir fora de casa, mesmo tendo feito uma campanha melhor do que o seu adversário na fase de classificação. Então eu acho a regra muito ruim. Só que neste caso em específico, eu acho que essa regra ruim, essa péssima regra, eu acho que ela acaba sendo boa para o Barcelona. Por quê? Porque eu penso que neste contexto de jogo, eu acho que para o Barcelona é melhor jogar o primeiro jogo na sua casa, no Camp Nou, do que encarar o primeiro jogo no Metropolitano. Por uma questão simples. E nem é por conta de retrospecto. Eu fui olhar os retrospectos, os últimos 10 jogos entre Barcelona e Atlético de Madrid, com o mando do Barcelona, o Barcelona ganhou 6, houve 3 empates e uma derrota para o Barcelona. Ou seja, nos últimos 10 jogos jogando em Barcelona, o Barça ganhou 6, o Atlético de Madrid ganhou 1 e houve 3 empates. Os últimos 10 jogos jogando no Metropolitano, né, ou seja, na casa do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ganhou 3, houve 1 empate e o Barcelona ganhou 6 vezes. Então, assim, não é por isso. Acho que o retrospecto do Barcelona ele é muito parelho, tanto jogando no Camp Nou quanto jogando no Metropolitano. Mas eu acho que, como o time do Barça, eu vejo o time do Barça um time mais letal, um time melhor, mesmo com a ausência do Rafinha, um time melhor. Eu acho que jogar o primeiro jogo em casa dá ao Barcelona a chance de conseguir se impor em cima do Atlético de Madrid e a partir do momento que ele se impõe, ele conseguir construir uma boa vitória. Resumindo, eu acho que o Barcelona ele é bem favorito jogando na sua casa. Mesmo tendo no ano passado o 4-4, que foi um jogo maluco, o Barcelona abriu 2-0, o Atlético virou para 4-2, quer dizer, ao contrário, né? O Atlético abriu 2-0, o Barcelona virou para 4-2 e o Atlético foi buscar o 4-4. Mesmo assim, tanto é que no jogo da volta quem passou foi o Barcelona, né? Então mesmo com esse cenário, eu entendo que o Barcelona é favorável para ele jogar a primeira partida em casa, porque a postura do Atlético de Madrid jogando em Barcelona não vai ser a mesma postura agressiva que teve, por exemplo, o Atlético de Madrid no jogo do 4-0 da Copa do Rei. No jogo do 4-0 da Copa do Rei, sei lá, 2 meses atrás, o Atlético de Madrid conseguiu pressionar o Barcelona, explorar os erros do Barcelona, o Atlético de Madrid muito
muito intenso e um Atlético de Madrid muito ousado, fez 4-0 no Metropolitano e depois quase foi eliminado, ou quase viu o jogo ir para a prorrogação no 3-0 que o Barcelona devolveu no Camp Nou, e aí o Atlético de Madrid passou, né? O Atlético de Madrid avançou na Copa do Rei, Barcelona perdeu a chance de ganhar outro título da Copa do Rei. Mas se você avalia esse confronto, o Atlético fazendo 4-0 na ida e o Barcelona fazendo 3-0 na volta, se o Barcelona jogar com o mesmo espírito que jogou nesse 3-0 da Copa do Rei, por exemplo, hoje, mesmo sabendo que tem um jogo da volta, mesmo sabendo que tem a perder, eu acho muito difícil o Barcelona abrindo hoje 3-0, por exemplo, que foi o placar desse jogo da Copa do Rei, eu acho muito difícil o Atlético conseguir incomodar o Barcelona no jogo da volta. Então, eu acho a regra bizarra, mas acho que, em especial nesse confronto, eu acho que a regra de jogar a primeira no Camp Nou é boa para o Barcelona, porque jogar a primeira no Camp Nou vai manter o Barcelona na mesma pegada que ele já tem, um time agressivo, um time ousado, um time que até concede seus espaços e até concede, pode ter alguns problemas defensivamente, com o Atlético atacando a profundidade, com a bola esticada para o Lookman, com o Juliano Simeone explorando as costas do lateral ou dos zagueiros, como foi no gol de sábado, mas eu acho que as possibilidades do Barcelona ser mais contundente e ser mais ofensivo e ousado no Camp Nou, eu acho que já deixam o confronto encaminhado. Então, se o primeiro jogo, acho que fosse no Wanda não é mais o Wanda, né? É Riyad Air Metropolitano, eu acho que o Atlético poderia ter uma força ofensiva grande e complicar o Barcelona para a volta. Eu sou daqueles que acho que o time de melhor campanha deveria poder escolher se ele quer jogar a primeira em casa ou a segunda em casa. Eu acho que isso deveria ser escolha de quem tem o mérito, de quem tem a melhor campanha, porque acho que em alguns contextos jogar a primeira em casa, especialmente quando o seu time é melhor ou é mais agressivo jogando em casa, eu acho que isso deveria fazer valer. Continuo achando a regra da UEFA muito ruim, continuo achando a regra da UEFA sem propósito, mas nesse caso, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, quando para o Barcelona decidir o jogo em Milão foi pior, mesmo o jogo tendo sido muito equilibrado, mesmo o Barcelona tendo várias chances para poder sair de Milão classificado, ao contrário da temporada passada, quando decidir fora de casa era pior, eu acho que agora fazer o primeiro jogo no Camp Nou, ainda mais um Camp Nou agora já com 62 mil pessoas, eu acho que é melhor para o Barcelona. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado, baixa o app do Flash Score totalmente de graça para vocês, você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!